Olá, meus amigos, um dia de muita paz. E a paz a gente só consegue depois de termos realizado a paz do Cristo. Hoje é exatamente 10 de outubro de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla. E vou solicitar para a nossa Carlinha fazer a nossa prece de gratidão inicial. Amado amigo Jesus, mais uma vez te agradecemos a misericórdia de podermos nos reunir para o estudo, para a confraternização fraterna, para o entendimento de lições que são exigidas de nós de há muito e que temos adiado. Ajuda-nos a compreender a transitoriedade dessa vida, o momento breve que ela é e que é nosso caminho para uma eternidade melhor. Que saibamos aproveitar esse tempo de serviço, de trabalho, de aprendizado. Fica conosco hoje sempre, que assim seja. Ainda estamos no diálogo do padre com o Kardec e estamos na parte em que o padre questiona para Kardec que o Espiritismo não discute dogmas, mas que o Espiritismo admite certos pontos que são combatidos pela Igreja, como, por exemplo, a encarnação, a reencarnação, a aparição do homem na Terra antes de Adão, porque para a Igreja o primeiro homem foi Adão, nega a eternidade das penas e a existência dos demônios, o purgatório e o fogo do inferno. E vimos na semana passada uma parte dessa explicação que Kardec foi refutando e dizendo o porquê de tais pontos. E agora o senhor Kardec vai ler o resto. Vou voltar um pouquinho aqui para dizer assim: notai bem, reverendo, que alguns dos pontos divergentes de que acabastes de falar não são, em princípio, contestados pelo Espiritismo. Se tivesseis lido tudo quanto tenho escrito a respeito, terias visto que ele se limita a dar-lhes uma interpretação mais lógica e racional do que a que vulgarmente se lhes dá, do inferno, da reencarnação, todos esses pontos que a Mita releu. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório. Antes, pelo contrário, demonstra sua necessidade e justiça. Vai mesmo além, ele o define. O inferno foi descrito como imensa fornalha, mas ele será assim também compreendido pela alta teologia? Evidentemente não. Ela diz muito bem que isto é uma simples figura, que o fogo que ali se consome é um fogo moral, símbolo das maiores dores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível pôr-se a votos tal questão, para se conhecer a opinião íntima de todos os homens que raciocinam e se acham no caso de compreendê-la, mesmo entre os mais religiosos, se veria para que lado penderia a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. Então, o Espiritismo fala que o diabo somos nós mesmos, a nossa consciência que molda o inferno. Então, existe, mas é um fogo moral. Ele explica, né? O Espiritismo não nega, ele explica, né? São penas eternas até enquanto se queira. Cada consciência queira viver nesse inferno, nesse purgatório. Então, é essa explicação que é mais lógica, porque não se concebe um Deus de bondade que abandona filho na eternidade, né? Então, assim, até para nós que somos humanos, imperfeitos, isso é demais, né? Que as pessoas entendem assim: se é a minha consciência, então vou burlar a minha consciência, né? Então, não tem porquê eu construir o inferno. As pessoas pensam assim, né? As pessoas desavisadas. Mas não conseguem entender que nós não conseguimos entender que a lei de Deus, ela está gravada em nós. Está gravada em nós quer dizer assim:
Ah, eu vou acionar a lei? Não. A lei, ela é aplicada em nós, querendo ou não, porque ela está em nós. Então, quando a gente fala da lei da ação e reação, ela está gravada em nós e automaticamente ela é aplicada a cada um de nós. Então, uma pessoa que viveu o mal, que foi o mal, que valorizou o mal, essa pessoa ela está impregnada do mal, ela é o mal. Então, o ambiente psíquico dela, o ambiente que ela está vinculada, é um ambiente escuro, denso, fétido. E ao sair do corpo, ela vai se deparar com isso, não tem como. Ela já estava em sintonia, porque sintonia também é uma lei. É uma lei, então não tem como nós ludibriarmos. Não existe isso, não pensa nisso. É por isso que todo o processo de mudança, ele tem que ser feito aqui. E a pessoa pensa que perdendo o corpo, que vai conseguir mentir lá, como consegue com o corpo. Não dá. Com a cara limpa, né? Não existe. Não existe mentira. É por isso que o nosso Senhor Jesus, quando ele vai falar do noivado, ele fala da veste nupcial, a túnica nupcial. E essa túnica nada mais é do que o nosso corpo perispiritual. Porque o nosso corpo perispiritual, ele apresenta quem somos. Então não tem como disfarçar. O outro movimento é a luz que nós emitimos. Que tipo de energia nós emitimos? Que tipo de luz nós já emitimos, se emitimos? Então, aqui a nossa apresentação são os títulos, né? Por isso que eles chamam que é uma vida transitória e uma vida ilusão. De ilusão, a gente se ilude. No mundo espiritual não existe isso. A nossa apresentação, os nossos títulos, eles são de ordem moral. E eu não preciso falar. Aonde eu chego, eu acabo expressando, eu acabo exteriorizando a minha condição moral, entendeste? Então é algo muito autêntico, é algo muito verdadeiro. Por isso que Humberto de Campos usou o baile de máscaras. Aqui não tem máscaras, não é verdade? Então, não existe o purgatório, não existe o inferno? Sim, existe. Mas o que o Espiritismo fez? Explicou detalhadamente. Ah, não existe um Satanás? Não, para tua surpresa não existe um, existe bilhões. O fato do Espiritismo dizer não existe um Satanás não nos tira a responsabilidade. Ele só mostrou que muitas vezes a nossa atitude é de um espírito perverso. E quando se fala de um espírito perverso, eu estou falando de um representante do mal, né? E uma coisa que o Espiritismo fez foi tirar um ser tão poderoso quanto Deus, que seja devotado ao mal. Exatamente. Só isso, explicou. Não, e também esse ser que a responsabilidade não é nossa. É dele. Então, ele chama pra gente... Não, estou dizendo, chama pra gente... O demônio, né, o Satanás, é que me causa isso. E, na verdade, não é. A responsabilidade é minha. Eu que me comprazo, eu que ainda me afinizo com esse... Escolho isso. Ainda escolha. Mas há espíritas que trouxe essa crença. Transformou o Satanás em quem? Obsessor. O obsessor. Então a culpa toda é do obsessor. Ah, eu estou obsidiada. Ah, foi uma influência espiritual. Sim, pode até ser, isso é um fato. Mas é aí o que a gente aprende no Espiritismo? Eu anuí com o crime. Eu gostei da ideia, da sugestão. E eu realizei. Então o Espiritismo ele nos traz uma responsabilidade e não nos coloca numa condição de vítima, mas numa condição de sociedade, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, né? Esse processo da associação. Parceria, né? Nós estamos aqui como parceiros, né? Do mesmo ideal, a gente gostou da ideia. Então não tem vítima, tem sempre responsáveis, né? Eu escolho, eu decido e eu faço. Então, não é mais um Satanás. E a gente tem aprendido no Espiritismo. Quem é que tem o maior poder de me destruir? Eu. E outra coisa que a gente aprende, geralmente um obsessor muito ferrenho foi um amigo traído. Sim. E das minhas lições de Espiritismo, o que mais me deixou, assim, atenta é assim, o obsessor é meu convidado. Então, a responsabilidade aumenta ainda mais. Não é um invasor, né? É o meu convidado. Continua Kardec. Eis demais o que avança a doutrina espírita a tal respeito.
A duração do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Então a pena não é eterna, é isso que ele está explicando aqui, e vai de acordo com o que o espírito melhorar. E esse melhoramento, vamos pegar André Luiz? Quanto tempo André Luiz ficou ali se debatendo no sofrimento no nosso lar? No nosso lar não, nos umbrais, nas entradas ali do nosso lar. 8 anos. Fora o tempo que ele passou ali no cemitério. Porque se a gente lê detalhadamente, a gente vai ver, não, ele ainda passou um tempo de perturbação. Foi recolhido e passou 8 anos. Então, essa fala aqui, que eu diz assim, aliás, o que diz a duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito. E esse melhoramento, volta a repetir, não é algo externo, é algo interno. Então, quando que o André Luiz pôde sair daquilo? Quando ele abriu mão totalmente do homem vaidoso, do homem orgulhoso e do homem presunçoso. Quando ele verdadeiramente fez um processo, porque pedir ajuda de Deus todo mundo pede. E ele pediu várias vezes. Foi atendido? Não, porque era da boca para fora, eram palavras. Ele ainda não tinha feito verdadeiramente o processo de reflexão. Então esse sofrimento no mundo espiritual está de comum acordo com o meu processo verdadeiramente de arrependimento. Verdadeiramente do arrependimento. E no mundo físico, tia, não é diferente. No mundo físico não é diferente. Então, se eu faço bem, o bem é uma consequência. Se eu faço mal, o mal é uma consequência. Né? Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele, contra o espírito. O que Deus exige para pôr um termo aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um melhoramento sério e efetivo, uma volta sincera ao bem. Então, o arrependimento é o primeiro ponto. A pessoa toma consciência de que fez o que não devia, não, e se arrepende. Mas só isso não basta. Precisa expiar, ou seja, ele corrigir, né? Ele primeiro expia o erro que ele fez e depois ele repara o erro feito. Isso está muito bem explicadinho, Aramita, Carlinha e demais irmãos, no livro O Céu e o Inferno. O professor Allan Kardec, ele dá uma aula, porque a gente percebe que existe uma confusão muito grande quando se fala de expiação, reparação. Então, qual é o primeiro movimento? Então, vamos pegar aqui. Ele fala assim, que o primeiro ponto realmente é o arrependimento. Então, esse arrependimento é o quê? Quando você fala em mundo espiritual, não é aquele arrependimento tolo nosso aqui, não. Ah, se eu pudesse eu não fazia isso. Não é isso. É aquele arrependimento moral. É aquele que tu te jogou no chão e chorou convulsivamente por ter feito. Entende? É um arrependimento. É a história do filho pródigo. Quando o arrependimento, porque ele pediu a herança do pai, ele pediu que dividisse o dinheiro dentro dessa parábola, dessa história, antes do pai morrer. Isso foi uma ofensa muito grande. Quando ele se viu numa condição triste, comendo com os porcos. Então, olha só, às vezes nós precisamos descer muito, chegar realmente a comer com os porcos, para a gente poder se arrepender. Então esse arrependimento não é cair em si. Então não é uma coisinha besta, não. Porque muitos de nós estamos aqui fazendo as besteiras, a gente faz de conta que se arrependeu, mas não se arrependeu não. Tanto é que a gente repete. Quantas vezes a gente diz assim, eu me arrependi, perdão, daqui a pouco vai estar fazendo a mesma coisa. A gente vê muito isso em relação, né? Eu me arrependi, não vou fazer nunca mais. Daqui a pouco está fazendo do mesmo jeito ou pior. Então não é esse arrependimento que o nosso Kardec está aqui nos falando. É o arrependimento moral. É aquele que você realmente foi no fundo do poço e reconheceu a besteirada que você fez. E normalmente vem um choro convulsivo. A gente viu o arrependimento em Susana? Em que momento na obra Renúncia, né, nós vamos ver o arrependimento dela? Na loucura. Já no finalzinho, quando ela vê a atitude de Madalena, e ali ela vai contar a história, ali, na verdade eu não sei nem se houve um arrependimento.
ela surta. Porque, na verdade, ela já estava surtada, porque quem faz o mal é um ser surtado. Ela apenas naquele momento chegou no ápice da sua loucura. Então, a gente percebe que o arrependimento é um movimento muito maior, tá? Do que essa coisa superficial. Então, quando eu faço esse primeiro movimento do arrependimento, aí vem a expiação. A expiação é: eu vou sofrer na carne o que eu fiz alguém sofrer. Eu ainda não estou reparando. Eu estou expiando. Então, vamos dizer que eu tenha sido um proprietário aí de terras, um fazendeiro, e eu maltratei muito os meus escravos. Muito. Eu reencarno novamente escravo, revestindo a pele negra, e passarei pela mesma dor que eu fiz os meus irmãos passarem. Então eu estou aí reparando, eu não estou reparando, eu estou expiando o mal. Porque ali eu estou sofrendo na carne o que eu fiz outros sofrerem. Agora, no processo da reparação, eu vou de encontro com as pessoas que eu maltratei, para devolver a elas o que eu tirei. Então, olha, gente, o percurso longo que nós criamos quando fazemos o mal. Entendeste? Você sai totalmente da reta. Então, primeiro ponto, arrependimento, e nós já entendemos aqui do que é esse arrependimento. Segundo ponto, eu tenho que expiar na carne o que eu fiz o outro sentir. Sim, o processo pedagógico é assim. Já fez, filho, ok? Agora você vai ao encontro das pessoas que você maltratou. Vamos ver hoje algo que está muito, muito vulgar realmente, muito comum. A traição. Esposa abandonando esposa, largando família com tudo. Isso é um processo muito doloroso. Família é uma célula divina. Família é templo de Deus. E quem mexe com isso vai sofrer consequência muito grande. Então vamos dizer que você ali abandona o seu lar, abandona os seus filhos. Ok? E foi viver uma vida dissoluta. Primeiro ponto, o arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, não tem. Então, ele se arrepende porque ele vai para o mundo espiritual e sofre, e não é pouco. E o sofrimento é um recurso pedagógico. Porque para o segundo passo, ele precisa se arrepender. Para haver mudança. Mas tia, todo mundo se arrepende? Não. Porque há uns que saem do corpo em estado de loucura, permanecem no estado de loucura e voltam para a Terra para reencarnar, expiando sem consciência, por conta do processo de loucura, entende? Então, nesse processo, o que vai acontecer? A pessoa vai desencarnar, vai sofrer as consequências, vem um arrependimento, agora você vai voltar para a carne e você vai ser filho de uma prostituta que foi abandonado num orfanato. Você está expiando. Sabe por quê? Porque você não valorizou a família. Outro ponto, mulheres que abandonaram ou que traíram o seu esposo, abandonando o filho, essa mulher, ela reencarna no processo de expiação, algumas vezes, vai ser aquela empregada doméstica que vai passar uma vida inteira cuidando da família do outro, nunca tendo tido a oportunidade de constituir a própria família. Então, você vê ela no processo expiatório. Ela não está nem indo ao encontro com os filhos que ela abandonou, com o esposo que ela abandonou, entende? Então, cada vez mais a gente vai entendendo que uma encarnação é algo muito sério. Isso aqui não é brincadeira, não é novela e não é um filme. Isso aqui é dos Vera. Lembra quando a gente era criança, quem dizia dos Vera? Isso aqui é dos Vera. E quando a gente dizia dos Vera, nós, dos cinquentão para lá, a gente sabe o que é dos Vera. É dos Vera mesmo, ou seja, é para valer. Entendeu? Então, não podemos barganhar com o tempo. Então, primeiro o arrependimento,
Expiação e reparação. Reparação é reparar o mal que eu fiz a outrem. Então é isso que Deus exige para pôr fim ao sofrimento, né? Por isso é que ele diz, né, Carlinha, desculpa, olha que lindo. Em suma, em resumo, melhoramento sério. Um melhoramento efetivo. E aí sim, um retorno sincero ao bem. Por que retorno? Porque nós saímos dos braços do Criador. Deus não nos fez mal. Nos fez simples e ignorantes. Nós saímos do braço dele. Ele nos conduziu em todos os reinos. Então, quando a gente se afastou, porque a gente quis servir ao mal, nesse processo a gente retorna, como ele usou o termo aqui, retorno sincero ao bem, porque tem retorno que é falso. Mas esse é sincero. Esse é sincero. Então, quantas vezes a gente estuda o bem, mas a gente não é sincero com o bem que a gente estuda? Então, logo, é um bem falso. Esse não é um bem sincero. Faz parte da minha vida em qualquer situação. Kardec escreve muito bem, né, gente? O espírito é assim o árbitro, o juiz de sua própria sorte. Sua pertinácia no mal prolonga-lhe os sofrimentos. Pertinácia, obstinação, teimosia. Então, quanto mais ele teima, mais ele prolonga o seu sofrimento. Pior fica. Seus esforços para fazer o bem os minoram ou abreviam os sofrimentos. Sendo a duração da pena subordinada ao arrependimento, o espírito culpado, que não se arrependesse e nunca se melhorasse, sofreria sempre, e para ele então a pena seria eterna. Essa eternidade de penas deve ser entendida no sentido relativo e não no absoluto. Relativo é em relação ao que a pessoa está vivendo naquele sofrimento, aquele tempo que não passa. É um texto tão gostoso, né, menina? Porque você para pensar, nós não estamos na eternidade sofrendo? Só do Cristo Jesus nós estamos falando de 2000 anos. Então nós estamos aqui há sabe Deus quantos milênios a bom sofrer. Então passa a ser um sofrimento eterno. Enquanto nós não nos arrependermos dessa forma realmente holística de ser, a gente não se arrepender. Arrepender de quê? De ter deixado de seguir as lições do amor. Enquanto não houver esse arrependimento, a gente está na eternidade sofrendo, gente. E a gente sofre. A gente sofre, todos nós sofremos. A gente tem dores morais. A gente tem dores na relação conjugal, a gente tem dores na relação familiar, a gente tem dores com a saúde física, a gente tem dores profissionais, a gente tem dores de decepções. Nós vivemos nisso diariamente. Mas por quê? Então, estamos num sofrimento eterno? Estamos. Até quando quisermos. Então, faz sentido falar em sofrimento eterno? Faz. Para espíritos rebeldes, faz. E se a gente fica na pertinácia, como ele diz, do mal, quando o próprio orbe evolui, a gente desce, que parece que é uma ida ao inferno, né? Mas é demorado e prolongado que aparece. Eterno. Então, quantos de nós não estamos aí eternamente? E, gente, alguns de nós somos capelinos. Entendeu? Então, ou seja, já foi expulso de um planeta, exilado, tá? Vamos usar uma palavra mais dócil. Já foi exilado de um planeta. E ainda está enrolando aqui. Então, passa a ser realmente um sofrimento eterno. Né? E não é simples, né, gente? Eu acho tão simples essas lições. Faz o bem. Eu estou me entendendo agora. Né? É só isso. Não é pedir para o outro fazer bem a você. Seja você aquele que faça o bem. Pronto.
a gente sempre quer que o outro faça o bem pra gente, que o outro venha anuir sempre com a gente. Só que exigir do outro não me torna um ser humano melhor. Exigir de mim, isso me torna um ser humano melhor. E tia, se eu evoluir, o povo não evoluir, canta a música, bye bye, baby, bye bye, porque você vai para um planeta mais evoluído e o povo vai ficar aqui no sofrimento eterno. Tchau, que nem as tias contam, dizem, né, no EOS para criança, tchau, vai embora, entendeu? Então, é difícil entender isso? Não é difícil. Não mais. É difícil. Pois é, a nossa Narumi diz, tia, é difícil fazer. Sabe por que é difícil fazer? Porque nós estamos há milênios fazendo errado. Na teimosia. Na teimosia. Logo a gente aprendeu a fazer errado. A gente se acomodou no erro. Detalhe, é interessante isso, essa história. O cachorro está deitado e está chorando. Mas por que esse cachorro está chorando? Ah, porque ele está deitado em cima do prego. Está deitado em cima do prego e está chorando. Mas por que ele não levanta? Porque a dor ainda não foi o suficiente. Assim somos nós. Quando a dor for suficiente, a gente vai levantar. A gente levanta e anda. Levanta e anda. E para de estar só se lamentando. Porque a gente se lamenta, mas não levanta. Entende? Forte isso, né? Continua Kardec. Por que a pena é eterna, né? Porque nos parece eterna. Uma condição inerente à inferioridade do espírito é não ver o termo, o fim da sua situação e crer que há de sofrer sempre, o que é para ele um castigo. Desde que, porém, sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhe faz entrever um raio de esperança. Essa doutrina é, por certo, mais conforme a justiça de Deus, que pune enquanto o culpado persiste no mal e concede-lhe graça desde que ele volte ao bom caminho. Quem imaginou essa teoria? Seríamos nós? Diz Kardec. Não, são os espíritos que a ensinam e provam pelos exemplos que diariamente nos fornecem. De novo, o céu e o inferno está cheio de exemplos, né? Os espíritos não negam, pois, as penas futuras, pois que são eles mesmos que nos vêm descrever seus próprios sofrimentos. E este quadro nos toca mais que o das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Quando a gente lê as histórias e vê assim, tudo vai se encandeando, né? O mal que eu fiz é o mal que eu estou passando. Isso é mais lógico do que ficar queimando no fogo eterno, que não faz um sentido, né? E quando a gente passa, já faz o sentido. Não, essa conexão eu estou fazendo com algo lá atrás, que eu já fiz. E traz a responsabilidade para cada um de nós, porque diz assim, o mal que me faz mal é o mal que eu faço. Porque o mal que fazem para mim, se eu estiver no bom caminho, não me faz mal para quem o fez. Então a responsabilidade é de cada um de nós. Exatamente. E esse fogo eterno, esse fogo que queima, porque às vezes a gente leva tudo muito a ferro e fogo, né? Então deve-se até ter textos falando do fogo que queima, mas qual é esse fogo que queima? Moral. A consciência, né? É um fogo eterno que queima. É por isso que esses espíritos, que nós também, com certeza, imploramos para reencarnar. Então, muitos espíritos imploram para reencarnar, para aliviar a dor desse fogo chamado consciência, para esquecer temporariamente o que fez. Aí reencarna, que é para esquecer temporariamente e ter a oportunidade de começar de novo. Então, simbolicamente, esse fogo ele existe. Mas não aquele fogo material, né, físico, que queima, não é. Por isso que ele diz, é um fogo que queima sem te matar.
Não é verdade? Sem destruir o teu corpo. Você não vai carbonizar, não consome. É um fogo íntimo. Então, eu acho que o Espiritismo não vem dizer que o catolicismo está errado, em hipótese alguma. Mas o Espiritismo vem nos clarear a mente sobre cada ponto metafórico do que o catolicismo tem nos ensinado. Vendo isso como metáforas realmente riquíssimas. Então, o Espiritismo vem fortalecer mais ainda e explicar detalhadamente o que é um fogo eterno, o que é um demônio, não é verdade? Dando as explicações, a gente percebe que passa a ser muito mais doloroso reconhecer que tudo isso é resultado da minha própria consciência. E não tem como nós nos auto-enganarmos, né? E não tem como fugir, que eu me lembrei agora que em Libertação o escritor vai falar com o Gúbio e ele pede o que é que eu faço, porque as palavras que eu escrevi, elas voltam, elas me acusam, elas me chamam todos os dias, e ele pedia essa chance de voltar para a carne, para esquecer. E o Gúbio dizia que ele precisava antes de voltar, que ele podia começar esse processo se moralizando para voltar, para ele não cair de novo nos mesmos erros. Interessante o que a Mita está trazendo desse escritor. Então, de repente, ele escrevia aqui e nem achava que era normal. E desencarnou, também achava que era normal. Mas as frases que ele escreveu, aquilo começava a vir, né? E os personagens do livro que ele havia criado começaram ele começou a ver os próprios personagens. Então, aonde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. Então, tudo, gente, tudo que eu venho a fazer é aquilo que eu digo, passa a ser responsabilidade minha. Carlinha Dias, a nossa amiga doce, está aqui e disse: tia, por isso que uma consciência pesada não dorme. Não dorme. É por isso que nós temos um alto índice de dependência química. A dependência química, eu quero anestesiar os meus pensamentos. Eu quero esquecer temporariamente esse punhal que me fere. Entende? Por isso um alto índice de pessoas que usam dependência química, por isso um alto índice de pessoas superfúteis que tem que sair, que tem que estar no barulho, que tem que estar em muitas festas, tem que estar sempre viajando, porque essa pessoa não consegue viver um minuto com a sua própria consciência. Então, quanto mais barulhos, quanto mais movimento, isso são fugas da sua realidade íntima, entendeu? Compreende-se que isto é possível, que assim deve ser, que essa situação é uma consequência natural das coisas. O pensador filósofo pode aceitá-lo, porque nele nada repugna a razão. Eis porque as crenças espíritas têm conduzido ao bem muita gente, mesmo entre os materialistas, aos quais não fazia moça, não abalava o medo do inferno, como lhes era pintado. Então, como disse a tia, esse inferno moral é muito pior. E é mais lógico, por isso que ele diz, tem conduzido ao bem muita gente, mesmo entre os materialistas, os quais não fazia nenhuma impressão no espírito o medo do inferno, como lhes era pintado. Porque a lógica, uma pessoa que vai raciocinar e dizer assim, isso não é lógico, não vai ter isso não é verdade. Então, a própria razão, quando a gente vai cogitando, dá essa resposta. Mas essa resposta mais lógica, mais lúcida do Espiritismo, faz até os materialistas pensarem. E aí pergunta o padre, admitindo esse raciocínio, não julgais que o vulgo, né, que o povão, né, o povo, precisa de imagens mais impressionantes antes que de uma filosofia que ele não pode compreender? Interessante a pergunta, né? É o bicho-papão, né? Não é melhor fazer um medinho? Fazer um seco, um chifre, com rabo, com um tridente em mãos, né? Mostrar um inferno ali cheio de fogo. Antes de falar nessa filosofia que ele não pode compreender. Filosofia o povo não pode pensar, né? É isso um erro que tem lançado mais de um homem no materialismo, ou pelo menos afastado mais de um homem da religião. Chega o momento em que essas imagens não impressionam mais, e então aqueles que não aprofundam as coisas
não aceitando uma parte, rejeitam o todo, porque dizem eles: se me ensinaram como verdade incontestável um ponto que é falso, se me deram uma imagem, uma figura pela realidade, quem me afiança que o resto seja verdadeiro? Se, pelo contrário, a razão, crescendo, nada tem a repelir, a fé se fortifica. A religião ganhará sempre em seguir o progresso das ideias. Se alguma vez ela corre perigo, é quando os homens querem avançar e ela deseja ficar estacionária. Comete um erro de época quem espera conduzir os homens de hoje pelo medo do demônio e das torturas eternas. O homem de hoje é o homem do iluminismo, que ele está falando também, um homem que pensa, que raciocina, que utiliza a ciência. A gente pode dizer que somos nós, né, que não aceitamos mais qualquer coisa, que não nos seja lógico, que não seja racional. Então, essas figuras de anjo eterno, de demônio eterno, já não satisfazem. A lógica da minha responsabilidade, dos meus atos, faz mais sentido, toca mais fundo e chama mais a responsabilidade. E é uma coisa que desde aquela época começa a ficar certo, que assim, se educa melhor pela verdade, pela explicação, do que pelo medo. E aí ele está dizendo que não adianta você fazer o medo, que depois com o tempo a pessoa vai pensando e diz, ei, eu não tenho mais medo disso, né? Eu não tenho medo de ir para o inferno. Então a pessoa vai deixando de acreditar e abandona tudo. E é pior ainda para o espírito. Kardec refuta, né? Ele diz assim, olha, o povo está pedindo, o povo está perguntando, você está querendo insistir nesses erros? Então não dá. Então por isso que ele diz, fé inabalável só é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então é um momento que não cabe mais, né? Não cabe mais. E assim finalizamos o estudo de hoje. Ainda vamos continuar no diálogo do padre com Kardec. Tem umas questões bem interessantes sobre a igreja, sobre os demônios. E até o nosso próximo estudo. Vamos envolver nossa tia para fazer a prece. E hoje eu solicitei, né, da Carlinha. Nós estamos já no Porto de Luz, é um centro espírita que a gente chama de Porto realmente, que nos acolhe. Tivemos a alegria de gravar tantas obras aqui maravilhosas. Temos esse casal amigo muito querido. A gente chama carinhosamente o professor Valdeir, a nossa querida Rondelli. E que esse ano eles foram chamados ao testemunho, né, devolver o Filho de Deus que foi emprestado para eles, devolver para o verdadeiro Pai, que é o Pai Criador, que é o nosso querido Alec. E que hoje, se ele estivesse aqui na Terra, estaria comemorando mais uma primavera. Mas agora ele vai comemorar, né, o seu retorno à pátria espiritual e, com certeza, se preparar para brevemente retornar a uma nova encarnação, porque nós estamos nos preparando aí para o ano de 2050, e precisaremos de espíritos experientes no espiritismo, no catolicismo, dentro da igreja evangélica e tantas outras denominações religiosas, dentro da educação, dentro da arte. E o Alec também estava envolvido na arte, né? Responsável aí por comandar grupos de música, né? Então, nós vamos hoje envolver esse casal amigo, a nossa querida Rondelli e o professor Valdeir, e rogamos, amado Mestre, primeiramente sempre que fortaleça o coração dos pais, sempre saudosos, dos filhos que retornaram à pátria espiritual. E ao nosso amigo Alec, que ele possa, divino amigo, nesse momento, receber de cada um de nós o nosso abraço, o nosso carinho, e pedindo que os amigos espirituais, ainda uma vez mais, possa fortalecê-lo para que em breve,
de pé, possa dar continuidade ao trabalho que aqui começou. E a nós, Senhor, que ainda estamos em regime de prisão, limitados a um corpo físico, limitados a um planeta, que nós possamos, através de nossas escolhas, escolhermos o caminho do bem. Porque cada escolha que fazemos é uma corrente que se quebra. Para que nós possamos fazermos verdadeiramente o grande voo. Muito obrigada, amor amado, por mais esse estudo, por mais uma oportunidade. A nós que aqui estamos, nos ampara, Senhor, nos fortalece no bem. E aos nossos amigos que retornaram à pátria espiritual, e em particular ao nosso Alec, que possam receber de cada um de nós o nosso abraço. Graça te damos, amor amado, que assim seja.